Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 8. Meus queridos irmãos, que alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês, mais uma vez na nossa igreja sede, na nossa igreja mãe, aqui na nossa fonte, não é? Onde a gente vem sempre aqui para poder nos fortalecer e depois retornarmos para o campo de trabalho. Alegria poder estar ao lado do pastor Dirceu, este homem de Deus, servo de Jesus, não é? Dos nossos decanos aqui no estado do Rio de Janeiro, diretoria do nosso campo de Madureira, e poder estar aqui no altar, onde o nosso bispo, o doutor Abner Ferreira, preside este campo de trabalho, não é? O bispo Abner é o pastor de todos nós, não só do campo de Madureira, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Aonde houver uma Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, o pastor, por direito e por de fato, é o nosso bispo, doutor Abner Ferreira. E nós, pastores, a gente fica ali, né, pastor Dirceu, representando o bispo, enquanto ele não chega. A hora que chega, ele assume a direção, assume a presidência, assume tudo, não é? Deus guarde a sua vida, assim como a nossa bispa Marvi Ferreira, onde eles estiverem, que a mão de Deus esteja sobre eles. São Lucas capítulo 8, o versículo de número 23, 24 e 25. E, navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no meio do lago, e encheu-se de água, e eles estavam em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se grande bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedece? Por favor, tome o seu lugar. Se você parar para ler todo o capítulo de número 8 do Evangelho de São Lucas, dos 4 evangelhos escritos na Bíblia, o Evangelho de São Lucas, ele é o evangelho que mais fala de Jesus Cristo como um profeta da humanidade de Cristo Jesus. É aqui no Evangelho de São Lucas que Lucas ele descreve com muito detalhe a respeito do nascimento de Jesus Cristo. O Evangelho de São Mateus, ele apresenta Jesus como o rei dos judeus. O Evangelho de São Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas como filho do homem, o profeta. E João já apresenta Jesus sendo ele o próprio Deus. É por isso que dos 4 evangelhos, o Evangelho de João é o único que não fala do nascimento de Jesus. Porque Jesus, homem, ele nasceu. Jesus, Deus, ele é eterno. Por isso que João inicia o Evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos os quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João, ele já fala de um Jesus Cristo divino. Por quê?
Porque João conheceu Jesus, homem, porque caminhou com ele. João era primo de Jesus. João era filho de Zebedeu, casado com Maria Salomé, irmã de Maria, da Virgem Maria. Ele era primo de Jesus. Entre os 12 discípulos, chamados apóstolos, que Jesus teve, 6 eram parentes de Jesus. Era 2 primos e 3 irmãos. 6 eram parentes. Jesus foi filho de Deus, profeta de Deus, mas Jesus caminhava com a família. Jesus não abria mão da família. Jesus não abria mão da família. Eu me lembro certa feita, pastoreando uma das igrejas aqui do Campo de Madureira, das congregações, não é? O servo de Deus, ele disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse pela minha vida, pela minha chamada, e orasse pelo meu casamento. E eu disse: qual o problema? Ele disse: o problema é que eu tenho uma chamada missionária do ventre da minha mãe, e a minha esposa não entende isso. Ela não compreende essa chamada. A minha esposa é uma pedra de tropeço. E aí eu disse para ele: rapaz, e qual é a oração que você quer que eu faça? Aí ele ficou calado. Eu disse: deixa eu te explicar uma coisa. Como é que você quer ser missionário, pregar para povos de outras nações, outros idiomas, outras culturas, se não consegue ganhar nem a mulher que dorme na cama com você? Primeiro que você tem que ganhar a tua esposa, cara. Tua esposa dorme contigo, acorda contigo, almoça contigo, janta contigo, mora debaixo do mesmo teto. Tu não tem condição nem de ganhar ela para Jesus. Como é que você quer ganhar um povo de outra nacionalidade? Primeiro que você tem que ser missionário na sua casa. Primeiro você tem que ser bênção no seu lar, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe. Aí Deus, juntamente com a sua esposa, porque ambos é uma só carne. A chamada de Deus não é singular, a chamada de Deus é para o casal. Deus pega o casal e envia para o campo missionário. Nunca mais ouvi aquele irmão na minha vida. Não gostou. Foi embora. Nunca mais ouvi ele na minha vida. Perdi um obreiro. É isso. Queridos, voltando para o texto aqui, esta passagem que fala dessa tempestade, aqui fala das duas humanidades de Cristo, da humanidade de Jesus Cristo, homem, porque como homem ele teve fome, como homem ele teve sono, como homem ele teve sede. Lá em São João capítulo 4, ele disse para a mulher samaritana: dai-me de beber desta água. Aqui, Jesus Cristo, ele inicia no capítulo 8 uma sequência de mensagens doutrinárias. Ele fala sobre a família, ele fala sobre a candeia, e ele termina aquele culto doutrinário, aquele culto de ensinamento, e ele estava cansado. Alguém se aproxima dele e diz: mestre, um homem lá na aldeia dos Gadarenos está terrivelmente endemoniado. Mesmo cansado, Jesus Cristo entra no barco e pede aos discípulos que remassem para a aldeia dos Gadarenos, que fazia parte da chamada Decápole, que era uma união ali de 10 cidadelas, 10 pequenas cidades. E dessas 10 pequenas cidades chamadas Decápolis, muitos saíam dessas cidades para procurar Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Quando alguém disse para Jesus que lá em Gadá havia um homem terrivelmente endemoniado, que arrebentava corrente, morava em cemitério e era o pavor daquela aldeia, Jesus vai para lá. Ele diz: eu vou para lá. Ele termina o culto doutrinário, recebe a informação que alguém precisava ser liberto lá em Gadá. Ele entra no barco,
pede os discípulos para remar o barco até Gadá. E nesse trajeto, cansado, Jesus, homem, ele deita no barco e dorme, repousa, tira o sono, dá o cochilo, descansa. Eu repito o que falei aqui, ele havia saído de um culto, havia terminado uma mensagem de ensinamento, estava cansado. Jesus Cristo pregava praticamente todo dia, e caminhava num deserto de 40 graus à sombra. Quem aqui já teve a oportunidade de fazer ou de participar de caravanas para Israel? Quando você fez a sua caravana e participou, indo de uma cidade para outra, é dentro de ônibus muito bem refrigerados, porque senão ninguém consegue suportar o calor que há ali em Israel e no Oriente Médio em geral. Por que a Copa do Mundo, que é sempre feita, se eu não me engano, em julho ou agosto, né? Ano passado foi feita em novembro. Por quê? Sol forte, ninguém aguentaria, porque fica tudo naquela região ali, do deserto. E Jesus caminhava todo dia. Isaías 53 diz que ele era como raiz de terra seca, pele ressecada. Olhávamos para ele, nenhuma aparência víamos. Era desprezado entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho. A beleza de Jesus não estava no rosto, a beleza de Jesus estava no ministério. Ninguém seguia Jesus pela beleza. Jesus, humanamente falando, fisicamente falando, ele não tinha beleza, ele era feio, porque Isaías diz no capítulo 53, sua pele era ressecada, as pessoas olhavam para ele e viravam a cara, é o que Isaías diz. Ele não tinha formosura, como um de quem as pessoas viravam o rosto, porque olhavam para ele e viravam a cara. Mas aí diz no versículo 4, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e levou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus e oprimido, semblante físico, mas pelas suas pisaduras, beleza ministerial, nós fomos sarados. Aleluia. Aí eu pergunto para você nesta noite: Jesus é lindo? Jesus é belo? Jesus é lindo? Levante as suas mãos, por gentileza, e glorifique Jesus pela sua beleza. Aleluia, 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 aleluia. O evangelista Lucas, ele trata aqui de Jesus como homem ele teve sono. Aí diz o texto, soprou um forte vento, e esse vento levantou uma grande tempestade, e o texto diz que as águas açoitavam o barco, a ponto dos pescadores de profissão terem medo de morrer. Pescadores que nasceram no mar, viviam do mar, iam para o mar quase todo dia, eles tiveram medo de morrer. Tamanha era a força da tempestade, a fúria do mar, e tanto que aquele barco balançava. Enquanto o barco balançava, as ondas açoitavam o barco, e o vento soprava, Jesus dormia. Sabe qual é a ordem de Deus para mim e para você nesta terça-feira, dia 10? Descansa e sossega. Descansa e sossega. Descansa e sossega.
Porque estáis ansiosos por aquilo que é a vez de comer ou por aquilo que é a vez de beber? São Mateus 6. Olhai para os lírios do campo e aves do céu. Descansa e sossega. O pau está quebrando, estão falando o que quiser falar de você. Você está dormindo, descansando na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Barco balançando, a turma enjoada e Jesus dormindo. Eu não gosto, ou eu não tenho o costume de pescar. Eu sou pastor em Cabo Frio, e lá é aquela região litorânea bonita, e lá tem muito peixe. Aquela região dos lagos ali tem peixe pra caramba, né? Tem muito camarão. Interessante que até hoje tem. E a turma, eles combinam lá entre eles e entra para dentro de um barco e vai embora para o meio do mar. Ficam 2, 3 dias. Quando mata para peixe, eu perco 40% dos obreiros. Quando eu olho assim, que eu vejo uns 40% de obreiros faltando culto, falei, é que o mata para peixe. E eles são tão interessantes que eles desligam o celular para eu não achar eles. Eles desligam o celular, reverendo. Quando eu ligo para um, ligo para outro, não atende, ou está desligado, falei, estão pescando. Estão pescando. E vai embora, eles botam 8 horas para dentro do mar lá. Pastor, o senhor não vem? O senhor não quer vir? Vou nada, irmão. Deixa eu com um pezinho aqui, vocês trazem o peixe para mim. Tem uma cozinha boa aqui na cantina, aqui, vocês fazem o peixe que eu como. Não é? Mas avião é toda hora, toda semana. Quer saber quando um voo está dando problema? Olha para a cara da tripulação. Entendeu? Turbulência forte. Bicho trepidando lá em cima. Você balançando tudo que é jeito. Chuva. Você olha para a cara da tripulação, da aeromoça, do comissário. Se eles estiverem calmos, beleza. Mas se eles começarem a olhar um para o outro assim, o comissário de uma ponta olhar para o da outra ponta, lá na traseira do avião, assim, irmão, começa a rezar o Pai Nosso, Salmo 91, põe a vida em ordem, que a coisa está difícil. Eu me lembro, isso eu vivi. Eu fui fazer um seminário numa cidade chamada Vitória da Conquista. E lá no interior da Bahia. E nesse seminário fui eu, mais 2 servos de Deus, e um homem que, para mim, ele foi um dos maiores evangelistas que esse Brasil já teve, chamado Pastor Custódio Rangel, que foi o presidente nacional da Adonep. Eu tive a oportunidade de viajar muito com ele. E naquela viagem a gente estava com ele, eu estava com ele. Nós pegamos um voo aqui, fomos para Belo Horizonte, de Belo Horizonte, a um avião da empresa Passaredo, que nos levaria para Vitória da Conquista, interior da Bahia. Esse avião da Passaredo, eu não tenho visto ele voar hoje mais. Naquela época, irmão, só para vocês entenderem, até a asa tinha Durepox. É aquele avião que você entra para passageiro e sai sobrevivente. Aquele voo difícil, irmão. Para você entrar ali, tem que crer muito na salvação. Mas é o que tinha para levar a gente lá. Falei, bom, o irmão Custódio está aí, estou com ele tem muito crédito no céu, vou junto, vou nesse crédito dele. O avião, a cabine era estreita, apenas 2 fileiras de um lado e 2 do outro lado, e um corredor muito estreito. O que é que eu fiz? Falei, eu vou dormir.
vou dormir, tira aí uma horinha e meia, 2 horas de sono. Quando acordar, já estou chegando, né? E dormi mesmo. Só que eu acordo ainda no voo, lá em cima. Acordei. Olhei para o primeiro companheiro, ele estava ali. Olhei para o segundo companheiro, estava ali também. Aí eu fui procurar o irmão Custódio. A cadeira dele estava vazia. Ele já tinha naquela época 80 anos. E eu estou falando de alguma coisa que aconteceu há uns 20 anos atrás. Então eu cuidava muito dele, eu ajudava muito ele ali. Ele já era muito idoso. Falei, não, tranquilo. Deve estar no banheiro, né? Aí eu estou sentado ali e olhando. Irmão, aí abre a porta do banheiro, sai uma senhora. Uma senhora. Fiquei olhando. Falei, gente, cadê o irmão Custódio? Irmão, falei, Jesus, a igreja foi arrebatada. Literal. A igreja foi arrebatada. E eu fiquei. Me deu uma ânsia. Me deu uma agonia. E eu olhei para o primeiro companheiro, eu falei, ele também ficou. Olhei para o outro, eu falei, ficou também. Eu falei, Jesus, eu nasci na igreja, nasci nos bancos de Madureira, acompanhava a minha avó, cantei no grupo infantil, cantei na mocidade e não subi. Nunca botei um cotoco de cigarro na boca, nunca bebi uma cerveja, eu não sabia que era tão difícil. Fiquei no arrebatamento, não subi. Eu já imaginei, eu comecei a imaginar o anticristo me esperando lá no aeroporto e dizendo, tá vendo como é que é difícil? Só foi o Custódio. É literal isso, literal. Fiquei em choque. Falei, eu não sabia que o arrebatamento era para a minha geração. Fiquei sem palavras. Aí isso bateu 10 minutos, 20 minutos, meia hora. E aí eu já não sabia mais se eu queria que o avião descesse ou se o avião caísse. Falei, se esses pilotos fossem crente também, crente bom, tem que ser crente bom, porque crente eu sou e fiquei. Crente bom, esse avião vai cair? Não sei se era bom cair, se era bom ficar vivo. Eu já imaginei o anticristo botando 666 na minha testa. Uma confusão. Daqui a pouco, irmão, bate uns 40 minutos, abre lá a porta da cabine dos pilotos. E o irmão Custódio estava lá dentro pregando para os pilotos. E eu vejo os pilotos assim, aceitando Jesus como Salvador. E ele sai de lá e vai de banco em banco distribuindo as revistinhas evangélicas, evangelizando o avião inteiro. E eu fiquei olhando aquela cena, eu fiquei numa alegria em ver aquele homem, que ele, quando passou perto de mim, eu levantei e dei um beijo nele. Ele falou, para com essa frescura, garoto, o que é? Eu falei, o senhor não imagina a alegria que eu estou em te ver, entender que Jesus não voltou. Ele falou, pega essas revistas e me ajuda a evangelizar. Agora, dentro daquele avião, eu virei um João Batista. Falei, pode deixar que é comigo mesmo, Custódio. Aqui eu prego aqui. Mas ele estava lá na cabine, pregando o evangelho para os 2 comandantes. E os 2 comandantes aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se os pescadores que estavam dentro do barco ficaram aterrorizados, é porque a coisa estava difícil. Mas Jesus estava dormindo. A palavra profética de Deus para mim e para você nesta noite é descansar. Descansa, descansa, descansa no Senhor.
Aqueles homens foram lá e acordaram o Senhor Jesus. Jesus desperta. E Jesus desperta num susto e de mau humor, porque Jesus briga com eles. Homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Só que Jesus está brigando com eles e o vento está soprando. Jesus está brigando e o barco está balançando. Jesus não estava preocupado com a força do vento e com a fúria do mar. Jesus estava preocupado em ensinar os discípulos. Deixa o pau quebrar, amigo. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Deus dará ordem a anjos a teu respeito. É 1000 caindo de um lado, 10.000 caindo do outro, e você passando e não sendo atingido. Descansa no Senhor. Depois que Jesus os ensina, aproveita aquele momento que eles estavam aterrorizados. Jesus os ensina a ter confiança. Quando eles se aquietaram, aí sim, Jesus disse: acalma-te, mar, cessa-te, vento. Aí diz aquela linda frase: e houve-se grande bonança. Jesus não vai cessar a força do vento para que você se acalme. Você tem que se acalmar para que Jesus acalme o mar. A nossa confiança tem que estar na palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Houve-se bonança, e eles tocaram o barco para Gadá. Quando o barco chega lá na aldeia dos Gadarenos, Jesus, ele sai do barco, coloca os pés lá na aldeia, e diz o texto que o endemoniado sai lá do cemitério, e ele vem em direção ao Senhor Jesus. Ele se prostra, e ele diz: viestes me atormentar antes do tempo, ó filho de Davi. Permita que saiamos do corpo deste homem e entremos naquela manada de porcos. Jesus olhou e disse: sai. E naquele momento aquele homem ficou liberto. Aquele homem era possuído por uma legião de demônios. Dá-se o nome legião pelo pelotão de soldados romanos. Quando dizia Roma está mandando uma legião de soldados para Israel, legião era de 7.000 homens. Aquele homem era possuído por uma legião de demônios. Era 7.000 demônios no corpo daquele homem. Aquele homem arrebentava a corrente. Aquele homem agredia a todos que passavam por ele. E aquele homem morava em cemitério. Ninguém enfrentava aquele homem. Ele era forte, brabo, ignorante, e avançava nas pessoas. Quando aquele homem sai do cemitério e vai até Jesus, ele fazia o que fazia com todos, agredindo pessoas. Mas quando chega diante de Jesus, ele se prostra. Porque o valente só é valente até chegar o mais valente. O mais valente está chegando lá na sua casa. O mais valente está chegando lá na sua empresa. O mais valente está chegando na sua vida. O valente está gritando, está rosnando e está latindo. Mas o mais valente que o valente está com a mão estendida. Aleluia! Sai! E naquele instante, aquele homem ficou sarado. Percebe que Jesus
Ele não conversou. Veio da onde? O que você veio fazer nessa vida? O que você vai fazer com essa família? Qual o teu nome? Jesus não conversa com demônio. Vem cá, endemoniado, fala aqui. Você veio da onde? Só o bom entendedor entende. Você veio da onde? Não. Com demônio não se conversa. Demônio se expulsa. A Bíblia já diz: ele veio para matar, roubar e destruir. Ponto. Sai. 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 Quando aquele homem fica liberto, há um alvoroço de alegria naquela cidade, porque Jesus não estava só libertando aquele homem, Jesus estava libertando uma aldeia toda do terror que aquele homem era para aquelas pessoas. Interessante, quando Jesus liberta aquele homem, ainda na beira do mar, Jesus faz o que tinha que ter feito. Dali mesmo, ele volta para dentro do barco e ele pede os discípulos para irem embora. Só que quando Jesus entra dentro do barco, aquele homem que estava endemoniado entra dentro do barco com ele. E ele diz: eu vou com o Senhor. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: não, sai do barco, vai para a sua família e vai para os seus e avisa para todos o que eu fiz com você. Duas coisas ali Jesus ministrou. Vou repetir o que falei minutos atrás. Ele expulsa aquele demônio e ele volta para o barco. Jesus não precisaria mais ficar em Gadá, porque Jesus já estava deixando um pregador ali. E o pregador era aquele homem que estava endemoniado. Pastora Terezinha, paz. Aleluia, 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 aleluia. Vamos embora. Já estou deixando um missionário aqui. Mas ele não sabe pregar. Sabe? É só contar para todo mundo o que eu fiz na vida dele. A melhor pregação não é a que se prega aqui em cima. A melhor pregação é o nosso testemunho de vida. Aleluia, aleluia. Segunda coisa que Jesus ensinou ali: volta para os seus e para a sua família. O que Jesus estava dizendo para ele? Você não pode ir comigo. O tempo que você ficou possesso, o tempo que você morou em cemitério, o tempo que você ficava rosnando aqui e agredindo pessoas, há uma família que foi envergonhada por causa de você. Há uma família que você deixou para trás. Agora você precisa honrar essa família que você envergonhou. Volta para a sua família. Volta a dar orgulho para sua esposa. Volta a dar orgulho para os seus filhos. Volta a dar alegria a essa cidade. Irmãos, me permita dizer, há uma unção de Deus para cura hoje de famílias. Há pessoas aqui nessa noite que vai chegar em casa com um remédio de Deus. Matrimônios serão restaurados. Filhos serão libertos. Você pai e você mãe que está com filho te dando trabalho, te prepara que o tempo dele terminou lá fora. Está chegando a hora que Deus vai trazer aqui para dentro e vai fazer dele uma bênção na presença de Jesus. Aleluia.
Você vai entrar dentro da sua casa hoje pisando firme, com a mão estendida e profetizando vitória, porque Deus vai dar vitória lá na tua casa. Há uma unção de Deus para os lares nesta noite. Aleluia! Volta para os seus, honre os seus. Volte para a sua família. Conte para todos o que eu fiz com você. Testemunha o milagre que você recebeu. A mulher do Gadareno, ela não era conhecida pelo nome. Ela era conhecida como a mulher do Gadareno. Os filhos do Gadareno não era conhecido pelo nome. Era conhecido como filho do Gadareno. Aquela casa ali da esquina não era conhecida pelo número, mas era conhecido como a casa do Gadareno, que não mora lá, porque mora no cemitério, fazendo vergonha. Quando Jesus Cristo disse: volta para a tua casa, Jesus estava dizendo: eu vou honrar os que por muito tempo, irmãos, eu estou profetizando, os que por muito tempo foram envergonhados por causa de você. Aonde houve vergonha, haverá dupla honra. Você pode tomar posse desta profecia? Por favor, pode tomar posse desta palavra. Aonde houve vergonha, aonde houve pranto, aonde houve choro, haverá dupla honra de Deus sobre aquela vida, sobre aquela casa. Assim te diz o Senhor. Aleluia! Você pode levantar as mãos e adorar a Jesus. Por favor, igreja santa, igreja querida, levante as duas mãos por gentileza. Feche os seus olhos, glorifique a Jesus bem alto. Adore a Deus, adore. Me permita lhe pedir que glorifique a Jesus mais alto. Adore ao Pai, adore ao Filho, adore ao Espírito Santo. Você que veio do hospital, porque deixou quem você ama internado lá, te prepara que a notícia da alta vai chegar. Te prepara que vai haver milagre naquela vida. Você que veio para a igreja e o teu filho está vendendo droga lá no ponto de venda, te prepare, porque o anjo vai ter um encontro com ele ainda essa semana, ainda esse mês. E aquele filho que está carregando o fuzil vai trocar pela Bíblia. E dentro de pouco tempo o nosso bispo vai estar consagrando ele aqui para ser obreiro do trabalho do Senhor. Aleluia! Aleluia! Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Aonde há dificuldade para trabalhar, aonde há desemprego, te prepara. Ei, irmão, mês de janeiro é mês que Deus vai operar coisas que vão surpreender você dentro da sua casa. É por isso que desde o início da mensagem Deus está dizendo: aquieta-te, sossega, descansa, dorme, eu vou te dar vitória nesta noite. Aleluia! Aleluia! Vai catucando aí quem está do lado. Não precisa olhar não. Precisa olhar não, mas dá uma cotoveladinha santa aí e diz: sossegue e vai dormir. Sossegue e descansa. Aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sai do santo templo pisando alto, olhando para cima, com as mãos levantadas e dizendo: só o Senhor é Deus. Oh,
Dá um dó aí para mim, por favor. As ondas atendem ao teu mandar. Seja o encapelado mar, e leva ao Senhor Rei do pois todos ouvem ao seu mandar. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia, aleluia. Alguém nesta noite que está conosco e ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica, eu vou junto com vocês cantar a primeira estrofe desse hino. Enquanto nós vamos cantar, vamos fazer um coral de santos. A porta da salvação está aberta. Você que precisa se reconciliar com Deus, aceitar a Jesus como Salvador, você que precisa abraçar o Filho de Deus, Jesus te chama nesta noite. Venha. Você que está ao lado de alguém que ainda não pertence a nenhuma igreja, ajude-o a vir aqui à frente. Vamos orar por esta pedra preciosa. Oh, a rede está lançada. Jesus está te chamando nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. Põe por favor a primeira estrofe aí. Vamos cantar. Mestre, o maci ré. Venha. O céu se reveste de trevas. Não temos não sente que morramos. Se a cada momento nós vemos bem baixinho, bem baixinho. Isso, acalma a alma. Com orgulho, pois todos ouvem ao pode tocando bem baixinho. Alguém nesta noite, enquanto eu faço o apelo, eu peço à noiva de Jesus, continue glorificando a Deus. Continue adorando a Jesus. Deixe o Espírito Santo se mover em nosso meio. Oh, alguém nesta noite que está conosco e não pertence a nenhuma igreja, Jesus te chama hoje. O Filho de Deus te chama hoje. Jesus, Ele não está deitado nem dormindo. Ele está de pé, acordado e te esperando nesta noite. Venha, Jesus te chama. Hoje é a noite da reconciliação com Deus. Hoje é a noite de aceitar a Jesus como Salvador, de sair daqui com uma aliança com o Filho de Deus. Venha, venha, Jesus te chama. Jesus te chama nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Quanto eu canto e quanto a igreja louva, os anjos de Deus estão espalhados no santo templo. O Espírito de Deus se move na casa. Oh, aleluia.
É Deus acalmando o seu povo. É Deus acalmando a igreja. É Deus dizendo: eu estou no barco. Aleluia! Venha, venha, você que precisa se reconciliar com Deus. Venha, Jesus te chama. Nós vamos juntos mais uma vez cantar o refrão desse hino. Por gentileza, ponha no telão. Aleluia, aleluia. Jesus te chama. Isso, cante por favor. Aleluia. Pois